Nós somos marcados pela presença do Espírito Santo. E como nós somos marcados, meus irmãos, a nossa caminhada é para frente, não é para trás. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Siga em frente, porque nós temos a marca do Filho de Deus. Graças a Deus por isso. Irmã Ingrid, louvando o nome do Senhor. Logo após a nossa irmã Ingrid, o nosso amado presbítero Ezequias trazendo uma saudação. Adoradas o nome do Senhor, aleluia. Só o Senhor é Deus. Oh, meu Deus maravilhoso. Oh, Jesus, tu és lindo. Deus de maravilhas, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vou pedir meu esposo para estar louvando junto comigo. Aleluia.
Receba o nosso louvor, Senhor Jesus. Quero cumprimentar os irmãos, trabalho do Senhor. Glórias a Deus. Nossos irmãos, sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Mas eu vi o louvor dos nossos irmãos, sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, cadê a lição? Chama deste
Agradecidas o nome do Senhor, aleluia. Graças a Deus. Começando em nossos corações, vamos incendiar, meus irmãos. Presbítero irmão Ezequias, logo após o nosso amado irmão, mais uma vez o nosso presbítero irmão Eurico vai estar louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesta noite quero cumprimentar a amada igreja, a noiva de Cristo, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós é motivo de muita alegria, é um privilégio estarmos aqui mais uma vez para glorificar e enaltecer o nome do Senhor neste avivamento a qual está sendo realizado. Avivamento, tornar a trazer vida aquilo que já morreu ou está morrendo. Glória seja dada o nome de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo que antecede o arrebatamento, ela precisa urgentemente de um avivamento, de tornar a trazer vida. O hino a qual foi louvado agora há pouco aqui conta a história dos heróis da fé, aqueles que não renunciaram, muitas das vezes abriram mão da sua própria vida para que esta palavra chegasse a mim e a você hoje. Você está aí, muitas das vezes não foi de graça. Primeiro foi o sangue de Jesus Cristo, o puro sangue inocente, que foi vertido ali na cruz. E depois muitos e muitos que morreram, mas não negaram a fé. E serve de exemplo para a minha e para a sua vida, para que possamos atravessar os momentos de dificuldade. A leitura oficial que foi lida nesta noite, o versículo de número 5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é bom servir a Jesus Cristo. É um privilégio muito grande, é uma honra, é uma dádiva muito grande. Quantas pessoas neste mundo que vive sem esperança, não tem esperança nenhuma, não vive a vida, ele simplesmente sobrevive um dia após outro. Mas Jesus Cristo, ele dá para nós uma verdadeira esperança. Esta esperança que nos faz ser diferente. Esta esperança que nos faz, muitas das vezes, chegar no médico, o médico dá um diagnóstico, você está com tal enfermidade, a medicina ainda não tem cura para esta enfermidade. Mas o crente, ele não se abala com isso. O crente, muitas das vezes, ele não perde a sua paz por causa disso, porque ele sabe, se ele viver, ele está ganhando. O meu viver é Cristo, Glória a Deus. e o meu morrer é ganho. Se eu viver, eu vivo com Cristo. Mas se eu morrer, nada estou perdendo, porque tenho uma viva esperança, porque sei para onde eu estou indo, porque sei que estou voltando ao meu lugar de origem. O céu não é o nosso destino, o céu é nossa origem. O céu é nossa origem. Todos nós estávamos predestinados a viver uma vida separada, a viver uma vida sem comunhão com Deus. Mas quando Jesus Cristo
derrama a sua última gota de sangue e dá o brado na cruz: Pai, tudo está consumado. Houve novamente um religamento, foi religado aquela comunhão a qual nós não tínhamos. Ela foi religada novamente e nós passamos a viver uma vida cheia de esperança, porque vamos voltar à nossa origem, porque há um céu nos esperando. Há muitas dificuldades, sim, passamos por provações, sim, a vida não é fácil para ninguém, mas temos uma viva esperança que o Espírito Santo ele coloca na nossa alma, que quando nós passar daqui para a eternidade, nós teremos uma eternidade ao lado do nosso Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nessa noite eu quero contar um testemunho aqui para vocês, né? Pastor Wilson, já me conhece um tempo, e a gente tem um carrinho bem humilde, mas esse carrinho que nós temos aí tem carregado nós aí para ir nos trabalhos, e Deus tem nos abençoado. O pessoal fala assim: mas rapaz, você anda demais com esse carro e esse carro não quebra. Eu falei: isso é Deus, porque nós não medimos esforço para poder atender a obra de Deus, né? Porque nós estamos aqui para isso, Deus nos chamou para isso, então a gente vai mesmo. Aí o que acontece? Aí essa semana, domingo agora, irmãos, nós vamos estar lá em Guaíra. Aí lá eu vou estar com a banda lá, em Guaíra. Eu falei pro meu menino assim, falei: essa semana o pagamento ainda não vai cair, não vai dar para mim comprar os pneus para esse carro. E os pneus desse carro estão bem ruimzinhos, como é que para mim ir lá eu estou com medo, né? Aí ele não falou nada para mim não, pastor Wilson. Aí ontem ele chegou e falou: ô pai, eu trouxe os pneus para os senhores 4. Novinho, irmão, todos lá os pneus, já pus ali, já está rodando, uma benção de Deus. Aí já estou cansado, ora para o meu filho, para Deus abençoar ele mais, porque ele é abençoado, ele não tem miséria com ele não, sabe? Ele, graças a Deus, é um menino abençoado, né? E me presenteou ontem, eu fiquei muito feliz, né? Porque esse carro aí o irmão Lindomar sabe, ele chamou nós vai, né, Lindomar? Aí é uma benção de Deus, porque eu não tenho condições por enquanto de comprar um novo, né, pastor? Mas isso aí está fazendo o papel de um novo e tudo. O importante é isso, é que Deus nos leva, nos traz, né? Então, aí eu fico feliz porque Deus tem nos abençoado, né? E nessa noite eu quero louvar o Senhor com mais um hino. O pastor Wilson me pediu para eu louvar o Senhor com o hino da outra vez que eu vim aqui. Eu não tinha trazido o playback, agora hoje eu trouxe o playback, né? Mas faz tempo que eu não canto assim, ele é um pouquinho difícil, mas os irmãos glorificam o Senhor aí, vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ele dormiu em casa.
Senhor. Já sei bastante. Graças a Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia! Esteja no nosso meio, Senhor. Sinta-se à vontade. Tu és o nosso Senhor, meu Deus. Tu és, meu Deus, o nosso Salvador. Meu Deus, tenha, meu Deus, toda a liberdade, Senhor, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, isso aí, de caso, lá me assume. Sim, palavra, calabra, sotro e declia, palavra, sim, cuida, passo e declia, bagasofia lá. Caramba, cacete, faz, nem curumba, e de faz, minha necácia. Oh, meu Senhor, seja a vontade do nosso Deus, Senhor. Graças a Deus. Esse hino é lindo, meus irmãos. Imagine no partir do pão, o Criador do globo oferece ali para os seus discípulos, e quando arde no seu coração e ele desaparece, eles ficam sabendo que era ali. Que momento glorioso foi aquele! Hoje os discípulos do Senhor Jesus estão aí para receber a sua presença, não só no partir do pão, mas durante toda a vida, e nunca mais desaparecer, porque Ele mesmo diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é promessa do Salvador. Graças a Deus. Eu quero dar essa oportunidade também para a nossa irmã missionária, irmã Sebastiana, logo após. Meus irmãos, eu gosto muito da palavra de Deus, então quero dar um tempo louvável para a pregação da palavra de Deus. Os irmãos não ficam chateados não, se não você recebeu sua oportunidade, mas continue adorando a Deus. Logo após a nossa irmã, pastor José, estará orando e o nosso amado pastor estará pregando a palavra de Deus. Comenta a igreja com a paz do Senhor. Vocês estão alegres com o Senhor Jesus? E pode sentir a presença de Deus. Eu já venho de casa sentindo a presença de Deus. Eu já entro na igreja sentindo a presença do Senhor Jesus. E Ele está presente neste lugar. O Senhor Jesus foi embora para a glória e Ele fez-nos uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador e ficará convosco até a consumação do século. Então é o Espírito Santo que Ele nos deu de graça. De graça, irmãos, isso é muita honra para nós. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo que Ele nos deu de graça, a qual o mundo não tem. O mundo não tem, nós temos. É motivo de nós agradecer. Até uns 3 anos, irmãos, mais ou menos, o Senhor me deu assim um desejo muito grande no meu coração de estar mais agradecendo do que pedindo. É motivo de nós agradecer. O que o Senhor fez por nós é muito grande. Graças a Deus. Então a palavra do Senhor no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Nós estamos aqui unidos, reunidos e unidos também nessa obra, nesse grande avivamento, né? Nós estamos aqui, né, orando, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, né? E pedindo ao Senhor para que Ele venha salvar almas, mais almas nesse lugar. Quem crê que o Senhor Jesus pode encher esta igreja? Esses dias eu conversando com minha filha ali, a Elieusa, né?
sempre fica ali em casa comigo e a gente está trabalhando junto assim, espiritualmente, sabe? Aconselhando, ajudando. Mãe, a senhora está vendo que eu estou emagrecendo? Eu falei, você emagreceu mesmo um pouco. Mãe, orando e jejuando. Orando e jejuando, porque o negócio lá é pesado, sabe? Eu falei, não, minha filha, vale a pena. Pode orar, pode jejuar, que no tempo certo Deus vai fazer a obra. Jesus vai salvar muitas almas, mas antes de tudo, nós temos que pagar o preço na oração, na palavra, na obediência. Eu falei, vale a pena. Junta com seu esposo ali e faz a obra do Senhor. Ainda que seja vocês dois só, dobre o joelho, uma hora do lado, outra hora do outro, a irmã, e vai orando, né? E Jesus vai salvando. Jesus vai salvar muitas almas neste lugar. Irmãos, eu quero deixar o tempo para a palavra. Então, esse ano é ano de renovo espiritual. O Senhor, Ele me fez assim entender, sabe? Que esse ano é ano de renovo espiritual. Mas de que forma, Senhor, o renovo? É porque Jesus está voltando, irmãos, e as coisas vão apertar muito, muito. Então, aquelas pessoas que não têm Jesus, eles vão correr e abraçar com Jesus. Aqueles desviados, aqueles que estão parados, eles vão correr também, abraçar com Jesus, voltar para a igreja. Aqueles que estão na igreja, estão com o coração fechado, rebelde, o Senhor Jesus vai tratar, vai trabalhar, sabe? E eles vão se consertar. E nós que estamos lutando, batalhando nessa batalha travada, o Senhor vai cada vez mais nos encorajar, nos renovar as nossas forças. E esse ano é ano de renovo espiritual. É ano de nós estar em plena comunhão com Deus, 24 horas de comunhão com Deus, viu? Ter crédito no céu para nós fazer a obra do Senhor, porque estamos numa batalha travada. Mas quem está na frente desta batalha é o Senhor Jesus, que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Viu, igreja? Pode buscar o Senhor Jesus, Ele é conosco, Ele é conosco. Graças a Deus. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe nossa irmã missionária, irmã Sebastião. Missionária irmã Alvina, louva ao Senhor. Antes do pastor José estar orando e o nosso amado pastor Anísio estará pregando, louve ao Senhor. Enquanto ela louva ao Senhor, você que de coração, é claro, voluntariamente, sem obrigar ninguém, porque aqui ninguém obriga ninguém a nada. Se você faz algo para a obra do Senhor, você faz de coração. Então, para ajudar a manutenção da obra de Deus, porque a casa de Deus, os irmãos sabem, é como a nossa casa. Temos luz, temos material de limpeza, material de banheiro, água, temos que pagar como nós pagamos as nossas despesas de casa. Então, se os irmãos sentirem o coração de estar ajudando, contribuindo voluntariamente aquilo que você propôs no seu coração ajudar, ajude a obra do Senhor aqui no distrito de Jubai. Amém? Diácono Lindomar, passa a salva, fazendo favor. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, conhecendo a nova família do Senhor Jesus. Sou grata a Deus também por esse privilégio de fazer parte dessa família, Eu quero adorar o Senhor junto com a igreja aqui no da harpa 25, em nome de Jesus. Com a voz muito boa não, mas o Senhor até aqui tem me sustentado, Louvado seja Deus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo
te dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Graças a Deus. Pastor José orando. Coloquemos de perto aos irmãos, vamos estar orando. Linda palavra. Cumpre a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor, grande Deus e eterno Pai Todo-Poderoso. Papai, chegamos a Deus, a melhor parte, a Deus, que é para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, nesta noite, Senhor, através da palavra. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Papai, o Teu servo, Pai, já está em Tuas mãos, ó Deus, aleluia, Pai. Fala conosco, Senhor, porque nós te pedimos e te rendemos graça por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, eu tô com vontade no banheiro. Irmãos, podem se sentar, obrigado. Paz do Senhor a todos os irmãos. Que alegria, prazer poder estar pela segunda vez em Jubaí. E nosso irmão obreiro, servo do Senhor, pastor de ovelhas, irmão Wilson Pacheco, tivemos um único encontro, mas aconteceu uma coisa interessante antes de encontrarmos. Eu ouvia falar, gente, eu preciso saber quem é esse rapaz. E demorou um pouquinho, mas agora nós estamos entrelaçados, né? Que prazer poder estar aqui com obreiros, ajudadores na obra do Senhor, coisa maravilhosa. Irmão José Geraldo está aqui para nos socorrer, um monte de coisa. Ele deu um relatório interessante, trabalho mesmo. E a obra de Deus precisa de pessoas de todas as profissões. A obra de Deus é uma bênção. Como isso acontece? Fiquei feliz de ouvir o irmão José, membro do ministério lá de Patrocínio. Conheci Patrocínio lá pelos idos de 78. Eu trabalhava na Secretaria de Educação do Estado, na coordenação norte, quando foi iniciado o MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, e depois a Educação Integrada. Eu fui um dos 82 naquela época que fomos fazer o trabalho de alfabetização e um novo sistema de educação muito interessante. E até hoje eu tenho saudade de ver aquela obra. Tá bom. É prazeroso, portanto, poder estar convosco, amados irmãos, e eu gostaria de estar lembrando que nós estamos no segundo Aviva Jubaí.
E nós precisamos entender uma coisa, que a obra de Deus, ela depende de uma coisa: persistência, oração. Espera um pouquinho de paciência. Eu vi a missionária Sebastiana falando sobre isso, me lembrei de uma convenção de igrejas independentes, e eu fui convidado. Eu sou assembleano há quase 200 anos, e há mais de uma semana eu já tenho certeza, mais de uma semana de Daniel. E aí um pastor, olha, isso é uma pessoa assim tão boa, não sei o que e tal, vamos participar de um congresso de igrejas independentes lá em Piracicaba. E eu tive uma experiência extraordinária ali, estando ali naquele trabalho. Primeiro, que eu conheci homens e mulheres muito valorosas na obra de Deus. Muito. Pessoas que eu olhava e dizia, mas não é possível, não tem nenhum modelo de comportamental, de vida. A gente achava que eram pessoas mundanas e etc. Mas quando começou o trabalho, numa tarde, pós-almoço, apareceu um irmãozinho pequeno, uma estatura bem pequena. Eu sou pequeno também, mas ele era um pouco menor do que eu. E ele subiu no púlpito, num local alto, e ele começou a ministrar com muita singeleza a palavra de Deus. E quando ele estava ministrando, eu ouvi aquela ministração e falei, mas o conteúdo está muito pouquinho, o alimento está tão... E fazendo censura no meu coração. E de repente aquele homem, ele disse, irmãos, eu quero orar em favor de algumas pessoas aqui. Quem gostaria de levantar? E o pastor, aquele pastor, amigo meu lá de Uberaba, me pegou pela camisa, dá licença aqui, me puxou, e eu saí, e vim, ajoelhei ali, e aquele pastor veio e, a primeira coisa que ele fez, ele veio e me abraçou na minha cabeça, abraçou a cabeça, e falou comigo coisas que, dos que estavam ali, não tinha ninguém que soubesse. Glória a Deus. Ele foi usado por Deus, ministrou sobre a minha vida. Aquele pastor lá de Uberaba que estava comigo, ele enfiou debaixo de mim. Eu estava de joelho, dobrado, ele enfiou debaixo para ouvir a mensagem profética daquele homem de Deus. Sinceramente, gostaria muito de encontrar com ele, possivelmente lá na eternidade. Nós estamos precisando, irmãos, de pessoas valorosas. Um garoto, moço novo, recém-casado com uma meninazinha, lá nesse local. Ele foi dar um testemunho à noite. E ele falou, irmãos, aquela conversa de paulista, irmãos, eu tinha aquele negócio, comprei cegadeiras, botei num local grande, ia comprar mais umas 200, e peguei meu violão, minha esposa, fiz propaganda, rádio, televisão, não entrou nenhuma pessoa dentro do local, nenhuma pessoa. E foi passando o tempo e aquela angústia, ele falando, angústia, tristeza. E nós às vezes, irmãos, queremos fazer a obra de Deus com os nossos métodos, o nosso jeito,
aquilo que a nossa inteligência, a nossa capacidade de argumentação, de comunicação, de um monte de outras coisas, resolve. E quando estava chegando quase um ano, e ele não tinha recursos, ele tinha deixado o trabalho, pegou tudo o que ele tinha, ele já não aguentava mais, e ele urrava, ele dizia. Ele gritava dentro daquele local de vida. Ninguém dava atenção para ele. Seus companheiros, colegas, crentes que foram membros junto com ele, que ele ajudou, que foi ajudado, foram ajudados. Chegou uma garotinha, 10 anos de idade, 10 anos, eu estou dizendo 10 anos porque ele falou 10 anos. Chegou uma garotazinha e parou na porta. E ele tocando violão, cantando. Passou um pouquinho, aquela menina entrou e assentou. E ele pregou, fez o convite para ela aceitar Jesus como Salvador. Nós falamos apelo também, né? Fez o convite. Apelar é terrível, né? É um convite, amoravelmente é um convite, né? E aquela garota, ela falou: como é que faz para ser crente? Ele falou: é só levantar a mão assim, vem aqui, vamos orar por você. Ele tinha um sotaque assim. Aí, aquela garota, no outro dia, chegou com um grupo de umas 10 meninos e meninas, da idade mais ou menos dela, que ela falou lá na escola, falou: tem um local ali, e tem um rapaz lá, ele canta no violão, canta umas músicas bonitas, vamos lá. Aqueles outros que vieram, todos eles aceitaram Jesus como Salvador. Os pais daqueles garotos preocuparam-se e vieram saber o que estava acontecendo com os meninos. Negócio esse. Estão acostumados com pracinha, com cinema, mas não sei o que. De repente, eles grudam naquele local, porque quem convence pessoas para aceitar Jesus como Salvador é o Espírito Santo de Deus. Esse doce Santo Espírito, ele nos conduz. Eu me lembro bem da minha conversão, não vou comentar. 6 meses depois, aquele local estava lotado. E muitas igrejas ali de Piracicaba testemunharam o trabalho. E eu quero aproveitar e dizer uma coisa, irmão Wilson Pacheco, sua esposa, irmã Elieusa, irmã Elieusa, permaneçam, mesmo que não entre ninguém aqui nesse local, não preocupe, vocês estão dentro da vontade de Deus. Aleluia, Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! O que você perceber, sentir a necessidade, não sair na rua, encontrar com uma criança, uma adolescente, fazer um convite, encontrar com uma pessoa de idade e dizer: olha, nós temos um local de oração, ali nós oramos, nós abençoamos pessoas. Vai chegar um momento que as pessoas vão sentir o desejo e a necessidade de estar aqui nesse local. Esse local é bonito. Esse santuário, esse templo aqui, não é um templozinho. Ele está mobiliado, ele está bem. Aqui tem pessoas que têm uma capacidade de falar, de ministrar, de abrir a palavra de Deus e de trazer mensagens de vida, de salvação, de perdão, de misericórdia. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Eu ouvi profecia aqui
Esta noite eu já ouvi voz profética, o mistério em línguas, e depois eu estarei comentando com os irmãos, porque a palavra está aqui já. Eu anotei porque eu gosto muito disso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mateus capítulo 5, uma das porções da palavra. Não, podem ficarem sentadinhos assim, por favor. Eu não vou alongar muito. Qual é o horário? Até 9. Muito bem, tá bom. No capítulo 5, esse capítulo é um dos capítulos que eu mais tenho lido na palavra de Deus, porque ela é para mim uma necessidade. Para mim é uma necessidade. Esse capítulo, ele é o decreto da constituição do reino dos céus e do reino de Deus aqui na terra. O reino dos céus veio até a terra por meio de Jesus Cristo, Senhor. E o reino de Deus, ele está sendo construído aqui por cada um dos seus filhos aqui na terra, para um dia estar lá na eternidade com Deus. Amém? Amém. E agora eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos para uma coisa, com respeito à natureza do povo de Deus. Porque quando nós falamos de natureza, tem aqueles colégios exaltado, sanguíneo, aquele monte de coisa que algumas pessoas costumam utilizar para dar, assim, olhar numa pessoa e dizer, esse é tal, daquele outro jeito. O irmão cantor aqui, Eurípides, o presbítero, Deus abençoe. E tem alguns irmãos muito entusiastas, irmãs também costumam dizer assim, eu sou muito nervoso, eu sou sem paciência. Nós temos uma coisa extraordinária para falar com os irmãos nessa noite. Sabe por quê? Porque Jumaí precisa entender que há um povo, mas não é só aqui, é lá em Sacramento também. E os irmãos contam quando os irmãos vieram de outros lugares. Você veio de onde, o radialista Eurípides? Não, perdão, não tem nada a ver com Eurípides, é Lindomar. Está bem. Delta. É o filho do pastor Paulo? Não. Por que você falou não? Eu vou contar para ele. Ele vai te chamar a atenção. Não, está bem, Deus abençoe você. Mas o problema nosso é que nós, às vezes, não nos conhecemos como natureza de um povo que vai povoar o reino de Deus. E quando o Senhor Jesus, ele busca um local, assenta-se no monte, e naquele local as pessoas assentaram-se, aquietaram-se, silenciaram para ouvir. E o Senhor Jesus subindo, veio uma grande multidão acompanhando, e tendo assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, ensinava, dizendo, bem-aventurado os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria de observar com os irmãos que a palavra implica felicidade. Bem-aventurado quer dizer uma felicidade que produz uma outra felicidade, uma alegria que produz uma outra alegria. A palavra no grego quer dizer uma só, não é bem-aventurado, não é aquela palavra composta. Grego makarios quer dizer uma alegria que produz uma outra alegria. Uma pessoa, quando ele está sendo trabalhado por Deus ou pelo Senhor Jesus Cristo, ao ser ensinados, eu sei de mim o quanto eu tenho sido ensinado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de contar a experiência para os irmãos, mas não dá tempo, porque eu imagino que nós não vamos meditar mais do que 2 ou 3 versículos bem-aventurados, os pobres de espírito. Opa, muito bom! Então é uma alegria, é um prazer muito grande
para os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse pobre de espírito, e essa felicidade, e esse ser bendito, vamos todos dizer: eu quero ser bendito, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa alegre. Os céus de Deus é os céus de alegria. Deus é um Deus de humor. Ele nos convida a cantar, bater palma, louvar, exaltar. Algumas pessoas não gostam, mas Ele nos convida a dançar. Eu já estou chegando aos 70 agora, parece que não é muito bom para mim, eu já não estou dando muito conta disso. Mas eu gosto muito de entender a vontade do Senhor nisso. Na primeira sessão deste versículo, nós vamos observar que a natureza do reino dos céus é uma constante bem-aventurança. Ou seja, tudo que nós precisamos no reino de Deus é um povo que é pobre de espírito, sabe por quê? Porque sabe chorar. É pobre de espírito porque eles sabem buscar o Senhor, ser manso, contornar determinadas situações e barreiras que aparecem. O pobre de espírito, ele observa as coisas bem pouco, mas ele grava todas as coisas que estão ao redor dele, e ele diz: se é para a glória de Deus, eu vou fazer. Alguém chega e fala alto com ele, e ele entende que está falando bem baixinho, porque ele quer ser humilde, porque ele quer ser pobre de espírito. E ser pobre em espírito não é somente ser humilde, mas é esvaziado do espírito exaltado, da sua grandeza, da sua excelência, achar que sabe mais do que todo mundo. Ser pobre de espírito é algo extraordinário demais. Porque o pobre de espírito, ele não é apegado com as coisas velhas, com as coisas do passado, do ontem. O pobre de espírito, ele olha o dia de hoje, e ele nem lembra do dia de amanhã, porque ele nem não nos pertence. Não é verdade? Pastor, não é assim? Então veja bem, quando nós nos apegamos com esta porção da palavra, a antiga dispensação era cheio de jeitos. Vem o Senhor Jesus e começa a dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O coração de um pobre de espírito está ouvindo o Senhor Jesus falar e dizer: eu também vou falar mansamente. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia, aleluia, aleluia. Um coração puro, pacífico. E um coração pacífico, ele não tem ansiedade, ele não tem fadiga, ele não sofre. O coração pacífico, ele nem percebe que tem sofrimento, que tem perseguição, que tem afronta contra ele. Percebe, amados irmãos, a importância desta porção da palavra de Deus? E eu imagino que no Aviva Jubaí, Aviva Sacramento, Aviva lá uma porção em Delta. Senhor, eu preciso entender essa beatitude, e eu preciso, Senhor, de aprender um pouco mais. Eu preciso de esvaziar, descarregar as partes que o Senhor não levou para mim. Percebe, amados irmãos? Então, amados, o reino dos céus
é espiritual e não material. É um novo. O Senhor Jesus, o Mestre por excelência, Ele trouxe algo novo, o reino dos céus, e plantou aqui na terra. Glória a Deus! Eu quero observar com os irmãos, pelo menos, o versículo 4. O versículo 4, por favor. Glória a Deus! Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu fico me perguntando, tem dia, por que tem pessoas que choram tanto e outras nada? Eu tenho um filho mais novo, grandão, e aquele meu filho botava pressão em cima dele, que não era pouco não, quando era criança ainda, chorava não. Foi crescendo, parece que foi piorando. Obreiro na casa do Senhor, um presbítero, serve ao Senhor. Ele tem uma importância extraordinária naquela igreja. Vou aproveitar. Tem diácono aqui? Diácono. O senhor é diácono? Também. Uma igreja pode ter 200 diáconos, mas se tiver um ou dois bons, resolve o problema do pastor, do presbítero, de todo mundo. E um presbítero precisa preocupar. Ele tem azeite, conselho, aqueles exaltadão que chega e o presbítero chega assim, ó, lá embaixo, desnivela totalmente, desce. Eu não vou descer para ele, que tem dificuldade aqui, mas desce lá embaixo e o irmão fica lá bem alto. E o presbítero chega e diz: meu irmão, senta aqui. Saí quarta-feira na porta da igreja. Quando eu saí para fora, deparei com um irmão amigo iracundo, muito bravo. Queria espancar o filho na porta da igreja. Igreja sede, lá em Uberaba. E ele começou a falar para mim: eu não estou te ouvindo. Como é que você não está me ouvindo? Ele está aquele olhão apressado. Não precisa. Eu não estou te ouvindo. Vamos entrar no carro, vai precisar da minha carona. Botei ele, vai vir os filhos, 2 filhos, um filho e uma filha. Entra aqui no carro. Eu quero fazer uma aplicação, sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de saber a nossa natureza como crentes. Porque nós precisamos do versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus! Aquele irmão entrou no carro esbravejando e queria agredir um irmão nosso lá. E eu ia falar para ele, falou: se você agredir aquele irmão, você está me agredindo também. E a sua amizade não vai valer nada para mim. Eu preparei para falar exatamente isso. Ele desceu do carro, sem falar nada, bateu a porta do carro. Eu voltei, carrinho desse ali, nosso mesmo, pequenininho. Fui embora para casa, comi um lanchezinho lá pequenininho. E o Senhor falou comigo uma palavrinha pequenininha, uma frasezinha: haja paciência em vós, em nome de Jesus. WhatsApp, passei. Fui para a cama. Às vezes a gente acha que é pastor. Sou pastor fazer nenhuma. Trabalhei muitos dias achando que era pastor, não era nada. Eu passava de pouco na igreja, era fazer culto e fazer uma monte. Mas de repente eu me vi lavando defunto. Não só não, fui enfeitando. Eu preciso disso. Morreu uma pessoa em Jumaí.
eu tenho um tempo, eu vou lá. Tem um tempo, vai lá. Morreu o moço de Paracatu, membro da igreja. Mas me mataram naquele dia. Disse que era eu que tinha morrido. Aquele moço morreu num acidente lá em Paracatu. E foi avisado que ele estava muito mal. E eu peguei imediatamente a comunicar com os pais. E eles vieram até a minha casa, moravam num prédio, num apartamento. E o irmão, o pai daquele moço, gritou lá de baixo: ô pastor Anísio, espera um pouquinho aí. Disse. E cheguei lá. Quando eu abri a porta, que ele olhou em mim, ele caiu desmaiado. Eu falei: o que está acontecendo? Pô, eu pensei que o senhor tinha morrido. Eu não morri não, eu estou vivo. Eu só estou sabendo que seu filho, uma pessoa querida para nós, para mim, muito especial. Ele está mal e eu preciso de ir ter com ele. Ele falou: o senhor vai mesmo? Eu falei: vou. Nosso carro não estava em condições. Eu falei assim: vamos providenciar um táxi. Coloquei um tio dele e o primo. E viajamos a noite inteira, chegamos de manhã, paramos no posto da Polícia Rodoviária Federal e falei: olha, nós estamos à busca aqui de como entrar na cidade e hospital e tal, porque aconteceu um acidente com um moço assim, assim, assim. E o policial pega a identidade dele e diz: é esse moço aqui? Eu falei: é esse, é essa fotografia aqui sim. É esse meu rapaz. Aí ele falou: ele está morto. Quando ele olhou para mim, eu olhei para o primo, o tio. Eu falei: e agora, meu Deus? Vamos ler a porção da palavra. Vamos de novo. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Choramos ali. O policial olhava para nós: por que o senhor é dele? Eu sou pastor. Esse é tio, esse é super primo. E eles não choravam, eu chorava. Chorei por eles. Até que eles começaram a chorar também. Eu peguei o carro, fui para o hospital. Chegando lá, fui no necrotério. Lá estava aquele moço. Tá. Uma noite, 2 noites, pediram o pessoal do hospital para embalsamar o corpo, preparar o corpo, para nós levarmos para a Lagoa da Prata. E o médico, o diretor daquele hospital falou: não fazemos, nós não fazemos isso. Aqui não, tem que levar para Brasília. Eu falei: não, eu resolvo isso, pode pensar comigo. O senhor me arrumou uma bisturi, catéter, agulha, porque essas coisas assim eu não vou ter condições de comprar. Eu vim desprovido, nós viemos desprovido de recursos. Fui na farmácia para comprei todo o material. Fiz uma incisão femoral e preparei o corpo. Ficou da nossa cor aqui, assim, viu? Ficou rosadinho, bonito. E nisso, a empresa que trabalhava, Andrade Gutierrez, chegou com a ambulância, com todo o aparato, e perguntou o que estava precisando. Nós falamos. E eu, de vez em quando eu olhava, vestiu o corpo, preparou tudo. Passamos uma outra noite voltando para a Lagoa da Prata. No terceiro, já indo para o 4º dia, nós sepultamos aquele rapaz. Sepultamos e ele chorou, aquela coisa. Tudo bem. Estamos no culto de quinta-feira. Irmão, vocês ouviram como é que é a conversa? Ouviram aí? Que dia de culto? Quinta. Ah, numa quinta-feira. Cadê o Lindomar, hein? Sumiu. Não, tá bom, não tem problema. Estamos iniciando o culto. E de repente foi chegando gente na porta do templo. Um monte.
nós contamos 52 membros daquela família. Glória a Deus, aleluia. Eu abraçava um, abraçava o outro, mas que alegria, que felicidade. Que bem-aventuranças são os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus, aleluia. O nosso ego, as trevas do pecado, o mundanismo, predominam excessivamente, e a glória de Deus deixa de ser vista. No mundo espiritual, nós não vemos a glória de Deus. Nós cultuamos ao Senhor, oferecemos o melhor para o Senhor, o melhor louvor, o melhor adoração. O irmão Eurípides cantou 2 hinos maravilhosos. A irmã também louvou o nome do o dueto, né? Louvou o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! Nos desperta de novo. Foi assim que vocês cantaram? Você e o rapaz ali? Cantaram. Então nos desperta, Senhor, nos ensina a chorar, a mostrar a emoção como crente, como salvo. Eu tenho Jesus. 52, todos eles na hora do convite, no final do culto, aceitaram Jesus como Salvador. 16 deles foram batizados no Espírito Santo. Uma profusão maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se nós chorarmos como Deus quer, a nossa realidade muda. Não é só emoção, é o desejo de Deus de ver os nossos valores, como nós acabamos de iniciar a ministração da palavra. É a realidade que nos traz para entender o que estamos fazendo na obra de Deus, no reino dos céus, no reino de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Quando nós fazemos, glorificamos o nome do Senhor, nós temos que lembrar que quando nós dizemos aleluia, glória a Deus, quando nós dizemos, ó Senhor Jesus, tenha misericórdia, nós somos insultados. O mundo não gosta disso. Mas nós, como crentes, precisamos resgatar isto. Somos rejeitados às vezes porque parece que somos fracos. Somos não, irmãos. O Senhor nosso, o Senhor que é das nossas vidas, o Senhor que nos domina, o Senhor que nos guia, que nos dirige, nos orienta, nos consola. Ele nos faz muito mais fortes. Glória a Deus. Sábado passado, faleceu meu irmão. Fiquei sabendo 2 dias depois, lá no Mato Grosso. Ele estava numa propriedade rural dele lá, numa fazenda, e não conseguiu. Muitas pessoas da família nós não tivemos acesso. Eu vou falar parabéns para o meu irmão lá em São José do Rio Preto. Ele falou, acabei de receber uma notícia aqui do Jonas. Que angústia, né? Mas eu sei quem tem perigo. Vamos todos dizer, eu sei. Eu sei que eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu sei num Deus que consola e não desola. Amém. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Pode falar. Desculpa a liberdade. Eu estou terminando. Deus abençoe, irmão José Wilson. Mas se chorarmos segundo Deus, a sua realidade, os seus valores, aquilo que nós falamos lá atrás, no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso jeito de servir a Deus, fica diferente, melhora. A minha vida
torna-se vitoriosa, abençoada. O meu serviço na obra de Deus não é um serviço desprezível, pelo contrário, a gente olha e diz, tem valor, sabe amar, sabe perdoar. Aquele irmãozinho lá na porta da igreja, quando ele foi, deixei ele lá, quando foi bem pela manhãzinha, assim, acordei e falei, Senhor, eu dormi, que coisa boa. Eu pensei que não ia dormir a noite inteira, porque eu estava preocupado. Passei 3 mensagens seguidas para ele. Eu preciso falar com você. Tá bom. Depois do almoço, cheguei lá na loja. E ele, bravo. É porque o meu filho, porque não sei o quê. Pô, pera um pouquinho. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 filhas de criação. Quanta necessidade há de nós abraçarmos. Passa um pouquinho, o filho dele chega. Deixa eu contar essa aqui. Regente de coral, maestro, 19 anos de idade, um garotão, aprendeu desde criança, sem saber andar, ele já ajoelhava junto com o avô dele. 98 anos o pai do avôzão dele. Já ajoelhava e orava junto com o vovô. O vovô falando e ele também falava. E não levantava da oração. O avô criou. Ele estava fazendo direito e ele passou por uma dificuldade, uma necessidade financeira. E ele não quis reportar ao pai e começou a ter um problema. 3 meses depois, a escola passa uma mensagem para o pai e pergunta, informa para o pai a necessidade. O pai ficou louco da cabeça. Eu estou lá conversando com ele e eu queria. Tinha hora que eu pensava que ele ia me bater. Estava no balcão e eu afastava um pouquinho assim. E ela, desespero, gritando, falando alto, todo mundo escutando. Eu falei, você não ouviu a mensagem que eu passei, não? Isso não é para conversar com a sua nora, com a sua sogra, com os seus parentes, nem comigo também. A joia preciosa que você tem dentro da sua casa chama-se seu filho, a sua filha. Você é homem. Para com essa bobagem. E ele gritava. Ele é um mentiroso. Quando ele falou mentiroso, o menino entrou. Entrou aí. O pai, mentiroso. Aí não prestou. Gritei com ele. É meu filho, falei assim, e é meu irmão, e eu sou servo de Deus a serviço de almas, e ele é uma alma preciosa. É seu filho, então zela. Ele gritou novamente. Quando ele falou a segunda vez, eu falei, você também é um mentiroso. Não sou. Eu falei, seja pois Deus verdadeiro, somente Deus verdadeiro. E todo o homem mentiroso, ele engoliu em cena. Aquele rapaz falou, eu estou vindo lá da igreja. Falei com os pastores, secretaria ali. Acertei tudo, já falei. Vou continuar sendo o regente da orquestra e da banda. Vou continuar a minha... Não vai! Eu falei, rapaz, você está doido? Que negócio é esse? Mas ele não falou mais a palavra mentira. Fiz algumas perguntas para o filho, ele me respondeu. E quando eu fiz uma pergunta fatídica para ele me abraçou e chorou. E o pai veio e abraçou e chorou também. Vamos ler de novo a Bíblia? Isso foi ontem, irmãos. Bem-aventurados sois vós quando chorarem
porque haverá um consolo de Deus legítimo. É o Senhor Deus dos céus, nos socorre em tempo oportuno. Está faltando uma porção que, permitindo Deus, eu quero estar junto com você. Então vamos aceitar e vamos ver como é que fica a nossa natureza diante do espelho do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Eu gostaria de convidá-los a estar de pé agora sim. Aleluia. Aleluia. Vamos todos. Aviva. Aviva. Jubaí. Jubaí. Agora tudo de uma vez. Aviva Jubaí. Nós queremos a bênção de Deus nesse distrito, nesse povoado, nesse local onde tem tantas famílias que precisam de ter um encontro real com Deus. E essa natureza de Deus ensinada pelo Senhor Jesus Cristo vai trazer muitas pessoas. Eles vão ver o seu comportar, a sua maneira de falar, o seu jeito de ser, a sua visita, a maneira prudente em todas as áreas. E sabe o que vai acontecer? Esse povo, eu quero estar perto deles. Amém, amados? Vamos erguer as nossas mãos para o alto e dizer: querido Jesus, querido Deus, querido Pai, querido Espírito Santo, que nos socorre em tantas oportunidades. Trouxe aqui, Senhor, tantos filhos do Senhor, obreiros, ministros, o seu servo, Senhor, o seu obreiro que está aqui cuidando dessa obra, sua esposa. Pai, não deixa o seu filho ficar sozinho. Que o José Geraldo, que o irmão José, o pastor José, que o irmão Pedro, que o Eurípides, Senhor, que eles possam estar ligados com o coração do seu filho. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a natureza do Senhor. Vamos todos dizer: eu preciso da natureza do Senhor. Jesus, eu preciso da natureza do Senhor. Eu quero ser uma pessoa feliz. Eu quero ganhar almas para o reino do Senhor, quer seja aqui ou em outro lugar. Eu quero ter a natureza do Senhor. Para a glória e louvor do seu nome, nós te adoramos por esses momentos. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos felizes, contentes, regozijando, meus irmãos, pela palavra do Senhor e fortes testemunhos para aumento da nossa fé. Eu direto aos irmãos, irmãs, eu quero grandemente, no nome do Senhor Jesus, agradecer a presença de todos vocês que veio aqui no segundo Aviva Jubaí. O terceiro está vindo aí mais para frente, né? Eu quero desde já, pastor José, presbítero irmão Ezequias, pastor Anísio, as missionárias, né? Todos, enfim, todos os irmãos, irmãs, né? As crianças que veio aqui na igreja, na Assembleia de Deus em Jubaí. Que Deus recompense a todos grandemente. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado aos irmãos ter vindo. Se nós tivéssemos mais recursos disponíveis, nós queríamos de coração dar um lanche para os irmãos, um suco, mas infelizmente a obra está caminhando para que isso venha acontecer. Amém? Eu peço a compreensão dos irmãos, mas o Senhor nosso Deus não vai deixar ninguém aqui vazio. Fomos enchidos pela palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, resta-nos agradecer ao Senhor e irmos para a nossa casa. Amém? Vamos colocar de pé. Quero pedir mais uma vez
Vem cá, diácono Robson, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus. E eu quero pedir para o pastor José, que estará impetrando a bênção apostólica. Sobe aqui, meu querido. Isso. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos uns pelos outros, maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus. Muito obrigado, ó Pai querido, por esta maravilhosa, por esta rica oportunidade de estarmos aqui neste distrito, neste tabernáculo, para juntos, ó Pai querido, adorarmos e glorificarmos o Teu santo e adorado nome, Deus querido. Obrigado por Tua palavra, ó Pai querido, essa palavra que serviu de alimento espiritual para a Tua igreja nesta noite, ó Pai querido. Vai a cada dia, meu Deus, abençoando o anjo desta igreja, ó Pai querido, juntamente com a sua família, dando força, renovação espiritual, ó Pai querido, para estar nesta caminhada, meu Deus. Dai-nos uma noite abençoada, levando para os nossos lares cada um dos servos teus que está aqui nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Nossas irmãs, Senhor, a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre e todos os dias. Amém. Deus abençoe. Cumprimento uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Já tá bom, menino.